Sejam todos bem-vindos à nossa aula de projeto e análise de algoritmos. Hoje veremos algoritmos recursivos e a gente vai resolver o problema da torre de Hanoi, tá? Aqui é o sumário da nossa aula. Vamos lembrar de alguns tópicos já vistos e em seguida vamos para algoritmos recursivos. Então, a ideia de hoje, eu sei que todo mundo sabe que é um algoritmo recursivo, só que aqui a gente vai tentar lembrar da ideia para construir, né, recursivamente um algoritmo, ou seja, resolver um problema de modo recursivo, tá? Vimos nas aulas anteriores correção de algoritmos iterativos. Lá a gente viu o invariante de laço e tomou como exemplo o algoritmo do insertion sort. Em seguida, a gente viu complexidade de tempo e espaço, pior caso, melhor caso e caso médio. Pior caso é o maior número de passos que o algoritmo leva para entradas, né, de um certo tamanho. Então, vamos supor, todas as entradas que têm tamanho 1000. De todas as entradas, quando você bota no seu algoritmo e roda, aí tem uma lá que dá o maior número de passos. Então, esse maior número de passos é o pior caso. O menor número de passos é o melhor caso. E o caso médio, você vai pegar o número de passos de cada entrada e vai multiplicar pela probabilidade de cada entrada também. Tá? Então, a primeira entrada, a probabilidade de usar ela é 2%. Então, pega o número de passos que o algoritmo dá com aquela entrada, multiplica pelo 2%, que é 0,02, né? Aí você faz o mesmo para todas as outras entradas, depois você soma tudo. Pronto, esse é o caso médio. Tomamos como exemplo o insertion sort, que no melhor caso a gente teve uma função linear e no pior caso uma função quadrática, tá? Então, A, B, C aí são constantes positivas que têm a ver com os passos lá do seu algoritmo, ou seja, que tem a ver com o tempo de cada linha lá do seu algoritmo, tá? Então, são somatórios, né? O A, B e C desses tempos lá que a gente tem no nosso algoritmo. Depois a gente continuou com o nosso estudo de funções, dado que a gente teve funções, né, quadrática e linear aí, e depois a gente foi estudar porque que a gente usa ômega e teta, né? Na verdade a gente usa mais O no caso, tá? Então, no nosso exemplo do insertion sort, no melhor caso, a gente viu que ele é teta de n. A função, né, linear, ela vai ser teta de n, e no pior caso vai ser teta de n ao quadrado. Na aula de hoje, a gente vai para os algoritmos recursivos, tá? O nosso problema que a gente vai resolver é a torre de Hanoi. Tá? É evidente que eu sei que você sabe que é um algoritmo recursivo. É quando é o algoritmo que ele tem a chamada dele, né, dentro dele. Tá? Então, essa é a recursão direta que a gente fala, tá? A recursão indireta seria você ter um algoritmo que chama outro e esse outro chama o primeiro, tá? Aí seria uma recursão indireta. Então, todos sabem o que é isso, tá? O nosso foco da aula aqui é realmente pegar a ideia para criar esses algoritmos e, claro, em seguida calcular o tempo deles aqui, que é para ver quão eficiente ele é, tá? Então, o nosso problema é o problema da torre de Hanoi. Então, como você está vendo aí na figura, né, você tem 3 pinos, né, 3 palitinhos aí, que são os pinos, e você tem vários discos aí, ó. Você tem um grandão, aí você vai diminuindo até chegar no disco menorzinho, tá? Então, qual é o seu objetivo aqui desse jogo aqui, tá? Você colocar os discos do pino esquerdo no pino direito, obedecendo às regras, tá? Porque aqui simplesmente você pode ver que é pequeno, vou arrancar tudo aqui, todos esses discos aqui desse pino aqui e vou colocar no outro. Não, aí tem as regras aqui do jogo aqui, tá? A primeira regra você só vai mover um disco de cada vez. A segunda regra um disco
ele não pode ficar em cima de outro menor do que ele, tá? Então, um grandão não pode ficar em cima de um menorzinho, tá? Então, esse aqui é o seu objetivo, tá? Então, é o que que a gente quer aqui, tá? Então, você quer pegar todos esses discos e colocar lá desse pino lá e que todos estão lá no que está mais para a direita, né? Aí eu quero que você bote um algoritmo que faça isso, seguindo essas duas regras aí embaixo. Só que eu vou pegar ser um pouco mais rígido, né? Então eu quero que seja o menor número de movimentos possíveis. Então, um mover disco aí seria um movimento que eu estou falando, tá? Então você pega um disco, vai de um pino para o outro, então isso é um movimento. Então eu quero o menor número de movimentos possíveis. Então o seu algoritmo ele tem que garantir isso, tá? Todo mundo aqui entendeu aqui o problema? O problema é você fazer um algoritmo para fazer o jogo da Torre de Hanoi. Aí tem que obedecer essas regras e tem que levar para o menor número de movimentos possíveis. Tá todo mundo comigo? Ou tem alguma dúvida? Ah, agora eu tô vendo. Estão acompanhando, né? Ok, então para ter a ideia, né, de como é que a gente pode resolver, a gente pega um caso fácil, tá? A gente pega um caso fácil, tipo, é, vamos colocar 3 discos só, tá? 3 discos aqui para ser mais rápido aqui. Então, alguém consegue ver aqui de cara qual é o menor número de movimentos que a gente faz aqui com 3 discos? Quantos movimentos você faz aqui para colocar do pino A para o pino C? Pensa um pouquinho aí. 6. Quem dá menos? A ideia é para fazer o mínimo possível. Esse é o menor número possível? Alguém veio com 5 movimentos? 5. Alguém veio com 4? 6. Alguém veio com 4 movimentos? 3 movimentos. Alguém viu com 3 movimentos? 2 movimentos. Ah, professor, 2 não dá, né? Porque eu tenho que mover 3 discos, então eu tenho que ter pelo menos 3 movimentos. Então 2 é impossível. Com 2 movimentos eu só tiro o disco pequeno e o do meio. Eu não consigo tirar o último disco aí, que é o grandão, né? Então não tem condição, professor. Tá bom, então vamos lá. O pessoal que. O primeiro disco ele vai para onde? O primeiro disco eu só tenho um movimento para fazer. Aliás, um movimento não. Eu tenho 2 aí possíveis, né? O pequeno eu vou tirar e botar onde? Pro B ou pro C? Vou colocar pro C, né? Então fiz do A pro C primeiro. Primeiro movimento do A pro C. O segundo movimento eu vou fazer qual? Ó, mexer com o pequeno não faz sentido, tá? Mexer com o pequeno não faz. Por quê? Porque se eu fosse mexer com ele, eu ia botar pra onde? Pro B? Ou então voltar lá pro mesmo canto? Então não faz sentido mexer com ele mais.
de uma vez, senão não teria o menor número de movimentos possíveis. Então, faz sentido só o mexer com o médio, né? O disco que tem tamanho, o verde, né? Aí, que é o verde aí. E ele só tem um movimento possível que é pro B, tá? Então, bota aqui, ó. Agora, ó, eu não posso mexer. Não faz sentido mexer com o verde, porque eu acabei de mexer nele. O azul eu não consigo mexer nele, por quê? Porque se eu for mexer nele, eu vou colocar dentro de um disco que é menor do que ele, né? Então não faz sentido mexer nele. Ok? Então não faz sentido mexer no verde nem no azul, então eu vou mexer no pequenininho, né? Aí pra onde é legal colocar o pequeno? Pro pino A ou pro pino B? Tá? Eu mexi aqui do A pro B, né? Que foi o verde, desculpa. Eu não passei os. Não, não, não passei o slide. Então fiz dois movimentos até agora. Pro B, né? Ó. Por que pro B, professor? Você vai entender já já. Se você colocar o menor pro B, aí agora o grandão pode ir pro C, ó. Tá? Agora você pode mexer com o grandão, né? Tá? Então faz esse movimento, depois faz o movimento do grandão, ó. Agora, como é que eu faço? Qual é o movimento? Acabei de mexer o grandão, não faz sentido mexer nele, ou então eu tenho que mexer no outro que faz sentido, que é o pequeno, né? O pequeno eu boto pra onde? Pro A ou pro C? Vermelho pro A, né? Ó. E agora, acabei de mexer o pequeno, só faz sentido mexer no verde agora, porque o azul ele não move pra lugar nenhum, né? Então o verde vai pra onde? Só pode ir pro C, né? No caso, ele não pode ir pro A porque ele ficaria num canto maior do que. Ele é maior do que o vermelho, né? Então não pode ficar em cima dele. E aqui, claro, né? A gente bota pequeno pra lá e a gente tem o nosso problema resolvido, né? Então aqui é 7, não foi? Ó? Então, tem 3 mais 3 mais 7. O pessoal que fez com 6 aí, como é que conseguiu fazer com 6? Eu estou curioso, né? Dá mesmo pra fazer com 6? Será possível? Ah, tá, apresentou um erro, né? Se você for dar uma analisada, esse jeito aqui foi mais rápido mesmo, não dá para fazer menos, mais rápido do que esse aqui não, tá? Ok, então, a gente pega o quê? A gente pega o nosso problema, a gente estuda para um caso pequeno ali que seja possível da gente visualizar direito, que tá tudo certo, entendeu? Para a gente entender o funcionamento do nosso problema, tá? Aí agora, né, o que que a gente faz depois que a gente entende, né? Então, dado que a gente entendeu aqui o nosso problema, agora a gente vai tentar resolver ele de modo recursivo, tá? Então, a ideia aqui para o nosso algoritmo aqui é o seguinte: você tem a sua configuração inicial aqui com N discos. Esse aqui é o caso geral, tá? Vou tentar pegar a ideia lá do caso pequeno para a gente fazer aqui, tá? Então, aqui é a configuração inicial e você sabe que é, você vai ter a sua configuração final desse jeito aqui, tá? Então, todos os N discos têm que estar lá no C, tá?
Ok? Então tem a configuração inicial e tem a final. Você já sabe de onde é que você vai partir e onde é que você tem que chegar, tá? Aí, ó, algoritmo recursivo, você pensa num passo. É um passo que é obviamente certo. Você tem que pensar nesse passo que obviamente está certo. Para a gente que quer o menor número de movimentos, a gente tem que pensar no menor número de movimentos, tá? Aí entenda o seguinte, algoritmo recursivo, você vai ter que achar esse passo que certamente é o menor número de movimentos. Normalmente, esse passo ou está lá no começo, ou está lá no final, ou está lá em cima, ou está lá embaixo, tá? Então, aqui no caso, né, a gente vai lá para os discos, tá? Porque a gente está movendo eles, tá? Por exemplo, o disco que está lá em cima, que é o menorzinho, você tem certeza, é um passo que você tem certeza absoluta, tá? Então, o disco que está lá em cima, né? Que é o menorzinho. Você sabe para onde é que ele vai? Ele vai para o B ou então vai para o C? No caso lá do 3, ele foi pro C, não foi? Só que se tivesse mais discos, talvez ele não fosse lá pro C. Então, eu não sei nada desse disco menorzinho. Ele pode ir pro B, pode ir pro C. Aqui eu não sei, depende do N, né? Essa é a pura verdade. Então, eu não tenho certeza de nada dele, tá? Então, dado que o lá de cima não deu certo, que o disco de cima não deu certo, então eu vou para outra extremidade, que é o grandão, que é o lá de baixo, tá? O grandão lá de baixo, a certeza que você tem na sua vida, o movimento que ele vai fazer, ele vai de onde para onde? O grandão, o lá de baixo. Quando eu for mover ele, né? Quando eu for mover ele, ele vai mover de onde para dar o menor número de movimentos possíveis aí. Ou seja, qual é o menor número de movimentos para ele? Você sabe para onde é que ele vai? Ele vai para o B ou vai para o C? O grandão. Ele vai para o C, né? Então ele vai do A para o C. Para você ter o menor número de movimentos para o pino grandão, para o disco grandão, você tem a certeza de que ele vai para o C diretamente. Por quê? Porque não faz sentido ele ir para o B para depois ir para o C. Tá? Então, o grandão especificamente, eu sei. O menor número de movimentos para ele é do A para o C. Só que é o seguinte, para ele fazer o movimento, seguindo as regras do jogo, eu tenho, né, que ter essa configuração aqui. Ou seja, todos os outros discos têm que estar obrigatoriamente no B. Os N-1 discos que são menores do que ele tem que estar no B. Por quê? Porque assim eu posso fazer o movimento dele. Ele não pode estar em cima de nenhum menor que ele, então eu não posso ter nenhum menor lá é, que ele lá no C. Então todo mundo tem que estar lá no B, tá? Então, seguindo essa configuração aqui, né? Essa configuração de jogo, tá? Então, aí eu vou para essa outra aqui de baixo, tá? E daí, né, eu posso ir lá para a minha configuração final. Então, aí o que eu quero que você faça é o seguinte: olha, você achou um passo certo, que é certeza, está correto, né, lá para o seu algoritmo. Então, esse passo, né, que é só o movimento do grandão, né, o movimento do grandão do A para o C, você sabe certamente que esse vai ser o menor número de passos para ele. Ah, professor, e o resto? Como é que eu vou pegar esses N-1 discos para colocar no B para depois fazer o movimento do grandão? Aí você vai fazer o quê? Você vai chamar recursivamente. Tudo bem? Chama recursivamente, faz o teu passo do grandão do A para o C e depois pensa recursivamente novamente, tá? Dos N-1 que estão lá no B para o C. Tá claro aqui, pessoal? Então, pensa recursivamente. é, é, Aliás, o teu pensamento, a primeira coisa é o quê? É achar um passo que foi o passo do grandão, mas para você fazer esse passo, você tem que fazer algumas chamadas recursivas. Tá claro isso, pessoal? Todo mundo entendeu aqui a ideia? Essa aqui é a ideia para fazer o algoritmo recursivo, tá?
Ok, então com essa ideia aqui, a gente consegue fazer o nosso algoritmo, tá? Aí fica simples, né? Então, aqui é o algoritmo de Hanoi, tem um N, né? Que é o número de discos que estão no pino A. Entenda que o pino A é o primeiro que aparece aí, né? Ó, tem A, B, C. Então, é o primeiro pino que aparece. Você tem A, B, C, que são seus pinos. O seu objetivo é informar os movimentos para colocar os N discos do pino A para o pino C. Ou seja, lá do primeiro pino da sua entrada para o último pino lá da sua entrada, tá? Então, quando a gente vai escrever algoritmo recursivo, a primeira coisa que a gente deve fazer é resolver o caso base, tá? O nosso caso base é quando a gente tem um disco só, ou seja, n igual a 1. Quando você tem n igual a 1, você só tem um disco lá no A, e é evidente que o menor número de movimentos que você faz lá para passar para o C é passar ele direto lá para o C, tá? Esse disco que está no A. Então, você só move do A para o C aqui no caso. Se não, aí você vai usar aquela ideia lá do pensamento recursivo, né? Primeiro eu tenho que fazer o quê? Pegar os n-1s que estão em cima do A e colocar no B. Aí por isso que eu inverti aqui, ó. Inverti aqui, tá? Então, esse cara aqui é para onde eu tenho que mandar os discos, tá? Essa aqui é a quantidade de discos que eu tenho que mandar, que é o n-1, tá? Então, eu vou pegar, né, os que estão lá no A, né, e vou colocar no B, tá? Aí, assim você vai ter aquela configuração de que pode mover o disco maior. Então, o disco maior move ele para o C, tá? Do A para o C. Ele que está no A, né, o grandão, lá pro pino C, tá? E em seguida, pega os n-1s que estão lá no B e move pro C, tá? Aí assim você resolve o seu problema. Pronto. Aí essa aqui é a ideia é assim que a gente faz. A gente pega a ideia lá com um passo que é simples, que a gente sabe. Tudo que tiver em volta lá a gente chama recursivamente. Quando a gente for construir nosso algoritmo, pensa no caso base, resolve logo ele, normalmente é fácil. Depois a gente usa a nossa ideia lá do pensamento recursivo e faz desse jeito aqui o algoritmo. Tá claro, pessoal? Alguma ideia? Tá claro aqui a ideia? Aliás, a ideia e o algoritmo, né? Estão todos entendendo aqui? Dá para me ouvir e ver legal, né? Ok. Então pronto. Você pode olhar para o algoritmo e ficar com um pé atrás, né? Ah, será que isso funciona mesmo de verdade, né? Aí se você tiver nessa dúvida de que se funciona ou não, a gente pode pegar aqui no nosso caso simples de novo, tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho aqui, reduzido, né? O nosso algoritmo. Aí eu vou pegar o seguinte, três, né? De novo, três discos. Aí eu vou colocar XYZ para você entender melhor. Lembra o seguinte, ó. Aqui é A, B, C, né? Se tiver um movimento sozinho, né? Com um disco, vai do primeiro pro último. Todo movimento que você faz é sempre do primeiro pro último, né? Ó. Na linha 2 e na linha 5 aí é do A pro C, tá? Então é do primeiro pro último, do primeiro que estiver aparecendo pro último, tá? É, a primeira chamada recursiva eu inverto, né, o segundo com o terceiro, ó. E na segunda chamada recursiva eu inverto o primeiro com o segundo, tá? É só isso que eu quero que você entenda. Então vamos lá. Então aqui deu H3XYZ. Então, não é igual a 1, né? O n não é igual, o número que aparece não é igual a 1. Então, eu vou fazer a primeira chamada recursiva para o anterior, que é o 2, né? Aí eu inverto, né, o segundo com o terceiro. Inverti aqui, tá? Aí, de novo, vou fazer outra chamada recursiva em cima dessa daqui, tá?
Então eu vou pro H1, aí faço o que primeiramente? Inverto o segundo com o terceiro, tá? Agora é igual a 1, né? Eu cheguei no 1, né? Quando eu chego no igual a 1, eu movo do primeiro pro terceiro aqui, tá? Então, o movimento que eu vou fazer vai ser do X pro Z, ok? Então, primeira chamada aqui já foi. Aí eu vou para o segundo daqui, né? O segundo aqui eu tô na quinta linha aqui agora, tá? Eu já fiz a primeira chamada recursiva e aqui no caso é um movimento, né? Eu vou fazer o movimento do X pro Y, tá? Aí fiz tudo aqui agora lá do movimento, agora eu vou para a segunda chamada recursiva desse H2, tá? Aí a segunda chamada recursiva você inverte os dois primeiros, né? Então vai ser ZX, né? Então inverti aqui. Agora é igual a 1, então faço o movimento do primeiro pro terceiro, tá? Então faço o movimento do Z pro Y. Então, estão acompanhando aqui ou tô indo rápido, pessoal? Tá dando para acompanhar? Querem que eu vá mais devagar? Ou tá de boas aí? Dá para entender? Tá tudo certo aí, pessoal? Ok, então pronto. Ó, aí agora eu já acabei a primeira chamada recursiva do H3, né? Que é esse cara que tá aqui em cima, ó. Então, a primeira chamada recursiva dele já foi. A outra coisa que ele tem que fazer é o movimento. Então, ele faz o movimento do primeiro para o terceiro, tá? Então, ele vai fazer o movimento do X para o Z. E a segunda chamada recursiva, ele inverte, né? Primeiro, o primeiro com o segundo. Então, ele decrementa, né? Fica 2, né? H2, aí inverte o primeiro com o segundo. Agora, o H2 aqui do lado direito, ele vai chamar o H1 na sua primeira chamada recursiva e vai inverter, né, o segundo com o terceiro, tá? Então fica H1 YZX, tá? Quando é igual a 1, faz o movimento do primeiro para o terceiro, que é, nesse caso aqui é o Y e o X, YX. Depois, ele vai terminar essa chamada recursiva, vai voltar lá para o H2 e vai fazer o movimento do primeiro para o terceiro, que é do YZ, tá? Aí em seguida vai fazer a segunda chamada recursiva, que ele faz a mesma coisa, só que troca, né, os dois primeiros, né? O primeiro com o segundo aqui, tá? Então, no caso, vai ficar XY lá embaixo. Aí, quando o H é igual a 1, faz o movimento do primeiro para o terceiro, que aqui no caso vai ser do X para o Z. Tá claro? Então vai ser assim, tá? Essa aqui é a nossa chamada é, é, do algoritmo lá para 3 discos. Para ver se está tudo certinho, a gente vai comparar com o que a gente fez lá antes, né? Lá tinha A, B e C, aqui eu botei X, Y, Z, tá? Então, onde tem X, eu vou colocar A, onde tem Y, eu vou colocar B, e onde tem Z, eu vou colocar C de casa, tá? Então, fazendo isso, ó, a gente vai ter exatamente os mesmos movimentos que a gente teve lá no começo da aula, tá? Então aqui é para você ver que realmente funciona, tá? O nosso algoritmo ele está funcionando sim, tá? Ele deu exatamente o que a gente tinha pensado lá no começo da aula. Tá claro, pessoal? Estão acompanhando? Tá dando tudo certo? Então, primeiro a gente entendeu o nosso problema todo direitinho, que é a Torre de Hanoi, o jogo lá, todas as regras e tudo. A gente fez um caso
básico lá, né, que são com 3 discos. A gente pegou lá o menor número de movimentos, que foi 7. Tudo bem? Aí de lá a gente partiu para a ideia de recursão, né? A ideia da recursão é o quê? Você achar um passo simples que você sabe que vai ser certeza ser, né? Então, esse passo simples, você vai olhar ou para o começo, ou para o final, ou para cima, ou para baixo. No nosso caso, como a gente tinha uma pilha de discos, a gente fez o quê? A gente olhou primeiro lá para cima, que você foi para o menor disco. A gente não sabia nada, não sabia se ele ia lá para o pino B ou então para o pino C. A gente não sabia de nada, tá? Agora, aí, olhando para outra extremidade, então se em cima não deu certo, será que lá embaixo vai dar certo? Então, a gente foi lá para o disco maior, que é o que está lá embaixo. Então, esse disco maior, o menor número de movimentos para ele, a gente sabe que é do A para o C, tá? Então, com essa ideia de que o menor número de movimentos do grandão certamente vai ser do A para o C, aí a gente teve é, é, a nossa ideia básica lá do passo, aí tudo que for necessário, né, para chegar nessa configuração e para término, né, da nossa configuração final, você chama recursivamente, tá? Aí, assim a gente criou o nosso algoritmo recursivo, tá? E claro, depois, para ter certeza de que ele está todo certinho, a gente aplicou aqui o que na minha época a gente chamava de chinês, né? A gente aplicou na mão aqui um exemplo do funcionamento dele e aqui no final a gente viu que bateu lá com o que a gente tinha estudado primeiramente lá no nosso problema, tá? No nosso exemplo simples lá de 3 discos. Ok, agora a gente vai para a parte, né, do tempo, né? Qual é o tempo desse algoritmo, tá? Porque aqui não é um for, não é um IO, que você simplesmente fica lá repetindo e pode contar o número de vezes que cada linha se repete. Não fica fácil de você fazer daquele jeito, como a gente fez lá no Insert um Sort, tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai analisar o tempo aqui do nosso algoritmo? Tá? Então, eu vou dizer o seguinte, que o tempo dele vai ser, eu vou dizer que é T de N, tá? Então, eu vou botar o T de N aqui. Os passos aqui, eu vou dizer que é um movimento que eu faço, tá? Então, lembra que lá no Insert um Sort, né, a gente pegou cada linha sendo um passo, aí você calculava quantas vezes cada linha se repetia e tudo. Aqui eu vou fazer um pouco diferente, tá? Eu vou dizer que um movimento vai ser um passo que eu vou dar, tá? Então eu vou contabilizar isso, tá? Claro, né? O número de passos aqui, o número de movimentos que eu for fazer aqui no meu algoritmo vai ser o tempo dele, claro. Então, eu tenho aqui que na linha 2, eu vou ter né, um movimento. Então, eu vou botar um aqui para que vai ser equivalente ao meu passo de execução, tá? Na linha 4, eu tenho uma chamada recursiva, tá? Então, eu vou ter o tempo para mover os n-1 discos. Então, é o tempo para mover n-1 discos, é o t de n-1, tá? Se o t de n é o número de passos que eu vou fazer para n discos, então para n-1 discos é t de n-1. Na linha 5 eu tenho um movimento, então eu vou botar um aqui. E na linha 6, de novo, eu vou ter n-1 discos que eu vou ter que mover de um pino para o outro. Então, eu vou ter tempo t de n-1 aqui. Tá? Então, se você for organizar aqui, ó, o t de n vai ser igual a 1, né? Se o n for igual a 1, que aqui no caso eu estou na linha 2, lá do meu algoritmo, né? Então, se o n for igual a 1, você tem um movimento só. Caso contrário, aí você tem um de baixo. Você tem um monstro, mais um monstro de novo. Então você tem 2 monstros mais 1, se o n for maior do que 1, tá? Tá claro? Então isso aqui é o que a gente chama de recorrência, tá? Não é mais função. Então aqui no tempo quando você for calcular o tempo de algoritmos recursivos, né?
Você não vai ter uma função bonitinha daquele jeito de cara, né? Como a gente tinha lá em algoritmos iterativos, tá? Você vai ter uma recorrência, tá? Então, todos entenderam até aqui como eu cheguei até essa recorrência lá para contar o número de passos? Ok. Então vamos lá. Então a grande questão é a seguinte, porque, professor, você vai ser O de quê isso aqui? Porque lá o senhor ensinou lá no estudo de notação assintótica, né, crescimento de funções, você pegou a função e era O de alguma coisa, era teta, era ômega. Aqui é uma recorrência, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho. A gente vai ter que transformar essa recorrência aqui em uma função. A gente vai ter que descobrir qual é a função que está aqui, tá? E um modo de você resolver esse problema é pelo método da substituição, né? Como é que é esse método? Você vai arriscar um palpite, ou seja, vou pensar que aquela recorrência lá é uma função que é n ao quadrado mais não sei o que, não sei o que. Pronto, aí isso é um palpite que você está dando lá, tá? É claro, evidente que a gente vai fazer um estudozinho aqui antes para saber qual é o palpite que a gente vai chegar lá para essa recorrência que a gente acabou de ver, tá? Então, depois que você tiver esse palpite, você vai usar a indução para mostrar que de fato tá correto, tá? Que de fato aquela função ela é referente àquela recorrência, tá? Então aqui no nosso caso, como é que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai pegar a nossa recursão, ó, e vai fazer o seguinte: a gente vai simplesmente fazer estudo da mesma forma que a gente fez lá no começo da aula, quando a gente pegou o problema e pegou 3 discos. Então a gente vai aqui pegando alguns valores e tentar chegar em uma conclusão, tá? É, então vamos lá. Então t de 1 claramente é igual a 1, é o meu caso base. Ainda não me fala nada, né? O t de 2 é 2 vezes o anterior mais 1, tá? Então o anterior, que é o t de 1 aqui no caso, ele é igual a 1, né? Ó. Então fica 2 vezes 1 é 2, mais 1 é 3. Então fica 3 aqui, ó. Aí o t de 3 é igual a 2 vezes o anterior mais 1. Só que o anterior aqui, no caso, é igual a 3, né? Então fica 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. Então fico com 7 aqui, né? O T de 4, né? A minha dica é, faça pelo menos umas 4 vezes, faça 5 vezes. Então, para você notar o padrão, porque às vezes só com 3 não dá certo, só com 4 não dá certo, entendeu? Mas pelo menos 4 tente, tá? Então, T de 4 é 2 vezes o anterior mais 1. O anterior, que no caso é 7, tá? Então fica 2 vezes 7, 14 mais 1, 15. Opa, olha aqui, eu já dei spoiler aqui, não foi? Perdão. Então aqui, ó, é, agora já deu, né? Então, enfim, agora você já consegue perceber, finge que você não viu, tá? Que 1, 3, 7, 15, né? Parece muito com a sequência que a gente já tem, que a gente já conhece muito bem, né? Que é a sequência, olha só, do 2, 4, 6, né? Não, 4, 2, 4, 8, 16, né? 2, 4, 8, 16. Só colocar o menos 1, ó. Menos 1, menos 1. Tá? O 2 acho que não apareceu para vocês, não sei por quê, né? Mas eu escrevi um 2, tá? Na tela do tablet tem um 2 mais um. Pronto, tá. Agora apareceu. Pronto, então 2, 4, 8, 16. Aí você bota só o menos 1, aí fica com 1, né? Igual
aos caras, né? Ó. E é evidente que normalmente a gente não escreve 2, 4, 8, 16. A gente faz a potência, né? Ó. Então, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, que seria 2 elevado a 1, né? Ó. E aqui você pode ver, ó. Ah, professor, quando é 1 aqui, ó. C1 lá. Quando é 2, 3, 3, 4, 4, né? É, então aqui, T de N vai ser igual a quanto? Quanto é que você chuta aí? T de N. Qual é a sua função aqui no caso? T de N igual a quanto? T de 1 igual a 2 elevado a 1 menos 1. T de 2 igual a 2 elevado a 2 menos 1. T de 3 elevado a 3, 2 elevado a 3 menos 1. T de 4, 2 elevado a 4 menos 1. O Carlos acertou, né? 2 elevado a n, né? 2 elevado a n menos 1. Tá quase certo. 2 elevado a n, aí tem o menos 1 depois, tá? Pronto, então esse aqui é o nosso palpite, ó. Essa aqui, esse é o nosso palpite de função. Esse aqui é o palpite que é a função, que é 2 elevado a n menos 1, tá? Então, a primeira parte do método da substituição a gente já fez. Agora tem que ir para a segunda parte, que é mostrar que isso aqui de fato é usando indução, tá? Essa função aqui, ela expressa exatamente o que eu quero, tá? Então, vamos lá pegar aqui. É, então, o nosso caso base é quando n é igual a 1. Então, a gente tem que o t de n é igual a t de 1, que é igual a 1 usando a minha recursão, tá? 1 eu sei que é 2 elevado a 1 menos 1, você concorda? Aí esse 1 que está em cima, eu posso trocar por 1, porque o n aqui nesse caso é igual a 1, né? Então isso quer dizer que o t de n é igual a 2 elevado a n menos 1. Nosso caso base aqui tá ok, né? Na minha hipótese de indução, aqui é HI, tá, gente? HI, hipótese de indução, então hipótese indutiva. A gente vai supor que seja verdade até um certo K, tá? Tudo bem? Até um certo K não, né? Exatamente para um K, né? N igual a K. Então, T de K é igual a 2 elevado a K menos 1. No nosso passo, eu vou pegar o K mais 1, tá? Então, faça o N igual a K mais 1 e claro, vai ser maior, esse K mais 1 maior do que 1, né? Porque o 1 eu já resolvi lá no meu caso base. Então, T de N é igual a T de K mais 1. O T de K mais 1, usando a minha recorrência, é 2 vezes o anterior mais 1. Então, é 2 vezes o T de K mais 1. Quem é o seu T de K? Está aqui em cima. Tudo bem? 2 elevado a K menos 1. Então, eu vou tirar aí o T de K e vou colocar 2 elevado a K menos 1, tá? Só isso. Opa. Então, aí eu fiquei com 2 vezes 2 elevado a K menos 1, tá? Então, aqui, e mais 1, né, no final aqui. Então, aqui, a primeira coisa que eu faço é 2 vezes 2 elevado a K dá 2 elevado a K mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, tá? Então, aqui eu vou ficar com 2
elevado a k mais 1 menos 2, aí tem um mais 1 depois, tá? Menos 2 mais 1 é menos 1, tá? Opa, pera ainda. É, e o k mais 1, né? Ele é igual a n, né? Então, fica 2 elevado a n menos 1. Então, t de n é igual a 2 elevado a n menos 1. Tá? Então, assim você prova que, de fato, né, você está correto lá no seu palpite. Tá claro, pessoal, aqui? Alguma dúvida? Ó, então a função vai ser θ de quanto? Quer falar? Pode falar. Você pode ficar à vontade para falar. Professor, você poderia só voltar ao slide, por favor? Voltar aí na recorrência, quando você estava resolvendo para t de n igual a 1, t de n igual a 2, só para você poder explicar de novo aquela parte, por favor. Essa aqui? Isso, exatamente aí. Só explicar aí como é que foi a operação aí, principalmente para t de n, a partir de t de n igual a 2. Ah, pronto. O t de n igual a 2, quando você bota o 2 aqui, né, ó, aí ele não vai cair no caso de ser igual a 1, tá? Ele vai cair nesse caso aqui de baixo. Nesse caso de baixo, ele pega duas vezes o anterior mais 1. Que aqui no caso é 2t de n menos 1 mais 1, né? Duas vezes o anterior mais 1. Então, nesse caso aqui é o do 2, né? Então, ele vai pegar duas vezes o anterior, que é t de 1, né? Duas vezes o t de 1 mais 1. O t de 1 ele já está calculado aí em cima, não tá? Ó? É igual a 1 ele. Então fica 2 vezes 1 dá 2, mais 1, aí fica 3. Tá claro? Entendeu? Entende? É a partir do 3, só para concluir. Pronto. Aí o 3, de novo, o 3 ele vai cair aqui nesse caso aqui, ó. Por quê? Porque o 3 é maior que 1, tá? Ele vai fazer a mesma coisa, duas vezes o anterior mais 1. Então, o anterior do 3 é o 2, né? Ó? Então ele vai pegar o t de 2 aqui, ó. O t de 2 é igual a quanto? Tá aqui, ó. O t de 2 você acabou de calcular aqui em cima, ó. O t de 2 é igual a 3, né? Ah, agora eu entendi, tá certo. Então aqui dá Valeu, 3, ó. professor. Aí fica 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. Entendeu? Mais Entendi, alguma professor, dúvida? obrigado. Não, Tá, mais somente. alguma dúvida? Alguém tem alguma outra dúvida daqui? Ok, então deixa eu voltar lá. Ok, então essa função aqui, 2 elevado a n menos 1, ela é θ de quê? Ela é θ de n? O que é que vocês acham? Θ de n ao quadrado? Que para tem que fechar, né? Aqui, porque eu achei a função, agora eu tenho que achar. É O de quanto o algoritmo? É θ de quanto? É ômega de quanto? Essa função, ela é θ de 2 elevado a n, né? É uma função θ de 2 elevado a n, né? Por quê, né? Primeiro, o O, né? O que é O de 2 elevado a n? O é fácil, né? Ah, professor, 2 elevado a n menos 1, eu só tiro o menos 1. Se eu tirar o menos 1, eu vou ter um cara maior, né? O limite superior, né? Eu vou botar 1 vezes 2 elevado a n. 1 vezes 2 elevado a n é a mesma coisa que 2 elevado a n, tá?
Mas aqui é só para você ver a sua constante, tá? Ó. Tá? Então ficou uma constante vezes 2 elevado a n. Então aqui você está mostrando o O. Eu peguei o θ aqui em cima, por isso que eu estou mostrando o O e o ômega, tá? Ômega de 2 elevado a n agora. Como é que eu mostro? 2 elevado a n menos 1. Eu tenho que diminuir agora. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar o 2 elevado a n. Aí vou botar metade desse monstro aqui, ó. Quando você tem menos 1, menos alguma coisa, tira o que está negativo e bota o monstro. Mas entenda que só vai fazer sentido porque o monstro, aqui no caso, ele depende de n, né? Então, quanto maior o n, maior o meu monstro, tá? Então, pega metade do monstro. Tirei o 1 e é evidente que isso só vai funcionar, presta atenção. Só vai funcionar se o 1, né? Se o que eu estiver removendo, né? Lembra que eu estou pegando a minha parcela negativa. E eu estou querendo diminuir. Se eu estou querendo diminuir no geral, eu tenho que aumentar a minha parcela negativa. Então, o 1 aqui, ó, ele tem que ser menor ou igual do que 2 elevado a esse cara aqui, tá? Tudo bem? Para isso aqui dar certo. Tá? Para essa voltinha aqui dar certo, isso aqui tem que estar aqui. Tá? Então, 1, vou botar aqui no canto. 1 tem que ser menor ou igual do que 2 elevado a n sobre 2. O 2, ele está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. E fica 2 vezes 1, que é 2. Você tem isso aqui, né? 2, a mesma coisa que 2 elevado a 1, né? Aí tira aqui as bases e fica só um 1 e o n. Então, n tem que ser maior ou igual a 1. Esse cara aqui é, é o teu n0, ó. O 1, né? 1 é o teu n. Só vai fazer sentido, né? Se você tivesse esse n0. Agora, eu coloquei n0 aqui, mas não apareceu para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Agora apareceu. Pronto. Mas eu tinha copiado antes, tá, gente? Então, n tem que ser pelo menos 1 aí. Ele vai funcionar daí para frente. Ah, assim fica mais fácil, ó. O monstro, né? Agora continuando a minha conta aqui do lado, ó. O monstro menos a metade dele é a metade dele, tá? A metade dele é o quê? É 1 sobre 2 vezes ele. Aí quem é a tua constante positiva? 1 sobre 2, tá? 1 sobre 2 vezes 2 elevado a n, dado que o n0 começa a partir de 1, aí já funciona, tá? Então, se é O, se é ômega, então vai ser θ. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso aqui também? Estão acompanhando? Estão me ouvindo? Será que travou aqui para mim? Não, né? Então, estão entendendo. Tem alguma dúvida até o momento? Sem dúvidas? Era isso, tá, pessoal? A aula de hoje basicamente é isso. Então, esse pensamento recursivo, a gente basicamente vai até a segunda parte da disciplina. A gente tá na primeira, né? É, então, ele é muito importante para a gente, tá? Até para criar algoritmos iterativos, a gente vai ver, né, que esse pensamento recursivo ele é importante, tá? Então, eu vou pausar aqui aqui eu vou parar a nossa gravação aqui, em seguida eu vou fazer a nossa chamada, tá? Então, só para finalizar aqui o vídeo, tá? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.